Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós iniciamos o programa Oração Pai das Misericórdias. Neste sábado, hoje é dia 17 de julho de 2021 e a Igreja celebra a memória dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e companheiros mártires. Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros foram martirizados nas Ilhas Canárias por anticristãos, quando eles vinham de Portugal para o Brasil. Inácio de Azevedo havia recrutado muitos evangelizadores para o Brasil. O Evangelho continua ainda a ser uma pedra de tropeço na vida do mundo, pois ainda há cristãos perseguidos, ainda há cristãos martirizados em nossos dias. Querer calar a voz da verdade é torná-la ainda mais viva e presente. Que os mártires de agora fortaleçam a nossa fé. Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros, rogai por nós. Irmãos e irmãs, aproveitemos, portanto, a memória dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros para rezarmos também pela igreja que é perseguida, a igreja que é martirizada, tantos irmãos e irmãs que pelo mundo afora são perseguidos por causa do testemunho da fé. E para que possamos rezar também nesta intenção, vamos meditar o Evangelho deste dia, o Evangelho que a liturgia da palavra da Santa Missa nos apresenta no dia de hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 21. Mateus 12, de 14 a 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, tendo em vista que hoje a Igreja celebra a memória dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, nós temos presente que Jesus continua sendo perseguido através da perseguição que a Igreja sofre. Muitos cristãos e cristãs pelo mundo afora ainda hoje sofrem perseguição e são mortos por causa do Evangelho. Como nós ouvimos no comecinho do Evangelho de hoje, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Jesus foi perseguido e ele foi morto na cruz, foi crucificado. Porém, é claro que, como ele mesmo nos ensina, ninguém tira a sua vida, mas ele a dá, ele a oferece livremente, voluntariamente. Jesus, ele aproveitou da oportunidade de ter sido perseguido, de ter sido condenado e morto na cruz. Ele aproveitou dessa oportunidade para consumar a sua obra redentora.
E é pela graça de Cristo Redentor, é pelo mistério de sua paixão, morte e gloriosa ressurreição, que nós, cristãos, cristãs, encontramos força e coragem para segui-lo, para testemunhar o seu Evangelho, mesmo quando somos perseguidos, caluniados, mesmo quando somos ridicularizados. Porém, a nossa oração de fé neste programa é por causa de tantos cristãos e cristãs que pelo mundo afora são trucidados, são perseguidos, são martirizados, por causa da fé, por causa da fé em Cristo Jesus. Todos nós sabemos disso. E não são poucas as pessoas, não são poucos os cristãos perseguidos. Mas nós temos também essa certeza de que Deus, Ele se aproveita deste mal sem que Deus queira que os cristãos sejam perseguidos. Sem que Deus queira que os cristãos sejam martirizados, Deus, Ele tira proveito destas realidades dolorosas para fazer o seu reino acontecer. Estas pessoas que são martirizadas por causa do testemunho da fé são ricamente abençoadas por Deus. Elas vão para a eternidade, elas participam da sorte dos justos de Deus e são eternamente abençoadas pelo Senhor. No entanto, irmãos e irmãs, contando com a intercessão dos mártires da nossa fé, é preciso perseverar no testemunho do Evangelho de Cristo, custe o que custar. Porque, como Jesus nos ensina no Evangelho, Ele é o Messias Salvador. Tendo presente esse trecho do livro do profeta Isaías que Jesus recorda no Evangelho, tendo presente este trecho da profecia de Isaías, Jesus, Ele diz: eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Irmãos e irmãs, este servo amado de Deus, este servo escolhido de Deus, antes de tudo é o próprio Jesus. Porém nós, que recebemos o sacramento do batismo, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, membros da Igreja de Cristo, nós também recebemos este Espírito. O Espírito do Senhor repousa sobre nós. Somos servos escolhidos, somos filhos e filhas amados de Deus. E por causa do Espírito que nós recebemos, nós também somos chamados a anunciar às nações o direito de Deus, a justiça de Deus, custe o que custar, mesmo quando somos injustiçados por anunciar, por testemunhar a justiça de Deus. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê a graça de perseverar na profissão de fé, no testemunho da fé, custe o que custar. É dessa forma que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e pela intercessão dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, sobre vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.